Boa tarde. O Nesp Notícias desta terça-feira, 15 de julho, fala sobre a gestão da saúde em Bauru. O secretário municipal Fernando Monte conversa com a gente ao vivo. A falta de médicos é um dos assuntos. Durante a sessão da Câmara de ontem, vereadores criticaram a administração municipal. Plantão social do Minha Casa Minha Vida tira dúvidas de moradores sobre o condomínio. A falta de médicos nas unidades de pronto atendimento da cidade no fim de semana foi o alvo dos vereadores na sessão da Câmara de ontem. Eles discutiram possíveis soluções para o problema. Você viu ontem aqui no Nesp Notícias que das 4 UPAs da cidade, 3 ficaram sem médicos durante o sábado e o domingo. Moradores do Geisel, Ipiranga e Meiridota precisaram buscar atendimento na UPA da Bela Vista e no Pronto Socorro Central. Os vereadores usaram a tribuna nesta segunda-feira para cobrar um posicionamento mais firme do Executivo. Mas o clima ficou tenso entre os próprios parlamentares. Marquinho da Diversidade leu o juramento que os médicos fazem ao se formarem. Nele está escrito que os pacientes devem ser sempre prioridade. Com isso, sugeriu que, apesar dos problemas na rede pública, os médicos não deveriam deixar de fazer os plantões. Faria Neto e Raul Gonçalves abriram defesa à classe médica. Segundo eles, os profissionais não podem ser culpados pela situação atual. É uma hipocrisia querer jogar a culpa da falta de médicos em cima da classe médica. Nós temos um aumento do número de postos de serviço de urgência e emergência na cidade, que antigamente você tinha só o pronto-socorro central, com 4 médicos. Hoje você tem mais 4 UPAs na cidade. 4. Então você aumentou o número de médicos à disposição da urgência e emergência. Então o que acontece? Nós precisamos de mais 70 médicos. Nós não temos os 70 médicos. Aí você fica na dependência dos médicos estarem à disposição de fazer a cobertura da urgência e emergência nas UPAs. Todo médico já cumpriu a carga de trabalho. O que ele está fazendo é hora extra, plantão extra. E ele faz se ele está disponível para fazê-lo. Mas todos esses apontamentos vêm sendo discutidos desde abril. O vereador Roque Ferreira fez um pedido formal para que o prefeito Rodrigo Agostinho enviasse um projeto de lei à Câmara criando a carreira de médico socorrista. No projeto constariam carga horária, salário e regime de escala dos profissionais, que seriam contratados para atuar especificamente nas UPAs. Mas até hoje a proposta não foi encaminhada à casa. Apesar de ter feito o pedido, o vereador reconhece que somente a criação da carreira de médico socorrista não vai resolver todos os problemas nos atendimentos de saúde da rede pública. Os problemas de saúde da população aqui em Bauru e no restante do Brasil não serão resolvidos com essas medidas. Nós precisamos, pelo menos, ter 10% do produto interno bruto destinado à saúde. E nós precisamos lutar pela federalização da saúde com a criação de um plano de cargos e carreira nacional, sendo que a responsabilidade do pagamento de pessoal seja da União. Os municípios iriam gerir, a aplicação desses recursos humanos. Porque com a lei de responsabilidade fiscal, um município do porte de Bauru, tendo essa necessidade, mas chegando ao limite prudencial de gasto com folha, mesmo tendo recurso, não pode fazer esse atendimento à população. De acordo com o líder do governo na Câmara, uma nova reunião entre o prefeito e representantes da classe médica está marcada para esta quarta-feira. O objetivo é tentar chegar a um acordo. O ponto central é a redução da escala médica para que a gente possa, ao mesmo tempo, resolver o problema dos médicos que aí estão, ou seja, poder haver médicos a todo o momento, principalmente nos fins de semana, nas unidades básicas de saúde principalmente, mas o que é mais importante é criar um atrativo para que quem esteja fora do sistema ingresse no sistema. A Prefeitura historicamente vem fazendo concursos para médicos e não consegue completar as vagas porque não há um atrativo. Com essa redução, você acaba melhorando o rendimento desses médicos, criando uma condição para aqueles que estão fora entrarem no sistema e poderem aí dar o atendimento e suprir essas praticamente 70 vagas de médicos em falta no município. E ainda hoje a gente vai falar mais sobre os problemas na saúde aqui em Bauru. No estúdio, ao vivo, o secretário municipal Fernando Monte é o nosso convidado. Você pode participar da entrevista, mande sua pergunta por telefone ou pela internet.
Hora de falar sobre o tempo. Veja os detalhes da previsão no mapa com informações do IPMET e do CPTEC. Céu aberto com sol em todo o estado de São Paulo. Essas condições devem permanecer até quinta-feira. Na sexta, uma frente fria chega ao estado e traz pancadas de chuva a algumas regiões. Em Bauru, a umidade do ar agora é de apenas 38%. Temos ventos de brisa a 5 km por hora. Hoje a temperatura variou entre 13 e 25 graus. Nesta quarta, a previsão é de que a mínima fique em 16 e a máxima chegue a 27 graus. Começou hoje o período de matrículas para alunos que desejam cursar o ensino fundamental na rede estadual no ano que vem. Para realizar o cadastro, o responsável pelo estudante deve comparecer à escola pública desejada e apresentar a certidão de nascimento do aluno, comprovante de residência e telefone para contato. Isso é válido para quem ainda não está na rede pública. Já quem frequenta uma escola do estado não precisa fazer nada, pois a matrícula é automática. Ainda hoje a gente conversa com o secretário de Saúde, Fernando Monte. Entre os assuntos, a falta de médicos nas UPAs da cidade no fim de semana. E mais, moradores de residenciais do Minha Casa Minha Vida recebem ajuda para administrar os condomínios. O Unesp Notícias volta já já. A Unesp em Bauru recebe entre os dias 25 e 29 de agosto a 4ª jornada e o 2º simpósio internacional de psicanálise. O objetivo principal é promover o estudo da psicanálise dos fenômenos sociais e culturais em diversos campos. Para os interessados em inscrever trabalhos, o prazo termina hoje. Já quem quiser participar como ouvinte pode se cadastrar até o primeiro dia do evento. Além de apresentação de trabalhos, a programação conta com conferências, mesas redondas e atividades culturais. Mais informações no site do evento. Unidades da 2ª fase do programa Minha Casa Minha Vida começaram a receber atendimento do plantão social, realizado pela coordenação do programa. A ideia é tirar dúvidas e orientar os moradores para evitar problemas. No Residencial Três Américas 2, todas as quintas-feiras, assistentes sociais da Prefeitura estão à disposição para receber dúvidas e pedidos dos moradores. O atendimento faz parte do trabalho técnico-social, obrigatório nos empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida. Andréia tem 42 anos e há 3 ficou cega por problemas de saúde. Como ela não consegue trabalhar, veio em busca de um auxílio saúde e também de um emprego para o marido. A minha preocupação é com ele, né? Porque eu vejo como ele fica nervoso, né? Fica chateado por querer fazer mais e não poder fazer. E com isso também fico, porque antes eu ajudava, hoje não posso ajudar. Uma pessoa hoje viver sem uma renda, sem ter o que comer direito, o que vestir. Então, para mim é muito importante isso aí. Além de auxiliar os moradores a melhorar as condições de vida, o plantão também tem o objetivo de esclarecer dúvidas sobre o convívio em condomínio. As famílias nos procuram com várias demandas diferentes, né? Dúvidas, necessidades. Então, o atendimento ele depende da necessidade que a família traz para nós. E assim, a importância do trabalho é para que as famílias sejam acompanhadas, permaneçam nas unidades e consigam, né, melhorar a situação de vida. A gente vê muitas famílias que não tinham, às vezes, despesas, né, com aluguel, água, luz, dependendo de onde elas moravam. E, de repente, muda para cá e vem com a despesa, a taxa de condomínio, né? Então, assim, são coisas novas que eles vão começar a administrar agora. Durante a primeira fase do programa, os atendimentos eram feitos pela Secretaria do Bem-Estar Social. Agora, a coordenação do Minha Casa Minha Vida assumiu o trabalho até que seja feita uma licitação para contratar os serviços de uma empresa especializada. Além do Residencial Três Américas 2, que você viu na reportagem, o plantão social atende moradores do Residencial Santana às terças e quartas e do Água da Grama às sextas-feiras. Ao todo, 1.520 famílias devem participar. A Oficina Cultural Glauco Pinto de Moraes está com inscrições abertas para a programação de julho a setembro.
Para Bauru e região são oferecidas 525 vagas, divididas em 18 atividades. A programação completa está disponível no site das oficinas culturais do estado. E só lembrando, a sede da oficina cultural aqui em Bauru está em reforma. Então, as inscrições e as atividades são realizadas aqui na Rua Rio Branco, número 1840. Outras informações pelo telefone 3231 1100. Leire Bevilacqua para o Nesp Notícias. No dia 1º de agosto, Bauru completa 118 anos. E esse é o assunto da nossa nova enquete. No aniversário da cidade, qual dessas 5 obras você gostaria de ver pronta? A reforma da estação ferroviária, a construção da estação de tratamento de esgoto, a remodelação da Avenida Rodrigues Alves, a reforma do pronto-socorro central ou a finalização do viaduto inacabado. Você pode votar pelo nosso site e também no portal de interatividade para a TV digital. Participe! O Nesp Notícias faz mais um intervalo e na sequência a gente conversa ao vivo com o secretário municipal de saúde, Fernando Monte. A gente volta daqui a pouco. E nós voltamos a falar sobre a falta de médicos nas unidades de pronto atendimento de Bauru. Vamos conversar com o secretário de Saúde, Fernando Monte. Fernando, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. É um prazer estar aqui. Fernando, nós vimos aí que no fim de semana, das 4 unidades de pronto atendimento das UPAs, apenas uma funcionou. Esse problema para fechar a escala de fim de semana, ele é recorrente, de feriados também, né? O contrato de trabalho desses profissionais não prevê o expediente nesses dias? Essa é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente explicar, porque senão fica parecendo que há uma leniência da administração e uma falha dos profissionais. Acontece o seguinte, nós temos uma quantidade menor de médicos do que nós precisamos. Os horários regulares de trabalho desses médicos estão distribuídos durante a semana. Então, a jornada regular está distribuída durante a semana. E nós temos, nos finais de semana, uma concentração de plantões extras, ou seja, são aquelas atividades que o médico pode ou não ter interesse em fazer. Se ele não tiver interesse em fazer um plantão extra, não há nenhuma anormalidade nisso, isso não é uma irregularidade. Até recentemente, eles tinham uma disposição e vinham fazendo plantões extras. Às vezes a gente tinha problema, mas eram problemas pontuais. O que eu acredito que aconteceu esse final de semana, e eu tenho dito que é algo inadmissível, é que nós tivemos uma concentração grande. Várias unidades tiveram interrupção do atendimento, várias delas. A maioria, né? A maioria delas. E durante um tempo prolongado. Por exemplo, na semana anterior, nós tínhamos tido apenas um problema de funcionamento durante o dia do domingo. O restante dos períodos as unidades tinham funcionado. Então, eu acho que chegou numa situação bastante crítica, porque, evidentemente, nós fizemos esta rede de unidades de pronto atendimento para que atenda adequadamente a população, para que a gente tenha atendimento todos os dias, em todos os períodos, que a gente não tenha nenhuma interrupção. O desejo da administração municipal é esse. Agora, nós temos essa limitação da quantidade de profissionais, e estamos tomando algumas providências, fazendo algumas medidas para tentar melhorar esta situação. Uma das providências seria essa reunião amanhã com os médicos da rede municipal para apresentar algumas propostas. Uma delas seria a redução da jornada de trabalho desses médicos. Ela seria reduzida de 20 horas semanais para 15, sem alteração do salário deles, né? Exatamente. E eu pergunto, secretário, como ficaria o atendimento à população nas unidades básicas de saúde e nas unidades de urgência e emergência? Esta também, Larissa, é uma questão que tem que ser muito bem explicada, senão pode parecer uma loucura que a gente esteja fazendo, porque as pessoas pensam assim, mas vejam, se nós estamos precisando do trabalho dos médicos, por que é que vocês estão propondo ao mesmo tempo a redução das jornadas de trabalho? Então eu vou explicar exatamente de onde vem essa proposta, que é uma proposta que está em estudo na administração há 7 meses. Não é uma coisa que está acontecendo agora em função dessa situação só. Talvez tenha agudizado, precipitado que a gente corresse mais com esta medida, mas ela já vem sendo trabalhada há bastante tempo. Então, eu vou explicar direitinho como é que é isso. É uma redução da jornada de trabalho aplicável à rede de atenção básica.
Por que nós vamos aplicar essa medida? Esta foi uma medida reivindicada por nosso corpo clínico quando nós fizemos a implantação do ponto eletrônico. Eles disseram, olha, a jornada de 4 horas é uma jornada desnecessária, a gente vai ficar aqui ocioso, porque o atendimento que a gente já presta pode ser prestado numa jornada de 15 horas. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que ele se propõe na jornada de 15 horas, na rede básica, a fazer exatamente a mesma quantidade de atendimento que está sendo feita hoje. Ou seja, não vai ter nenhuma redução de atendimento. E a hora de trabalho deles vai ficar mais valorizada por outro lado, eles vão ganhar mais. Isso, quem está na rede básica. Então, quem está na rede básica tem uma redução da jornada sem reduzir a quantidade de atendimento. Então, quem procura atendimento numa unidade básica de saúde não vai encontrar mais fila por conta dessa mudança? Não vai encontrar mais fila por conta dessa mudança. Ela vai continuar funcionando em termos de quantidade do jeito que vem funcionando hoje. Este é o compromisso dos profissionais. A reunião de amanhã, inclusive, servirá para que a gente firme esse compromisso, para que os médicos reafirmem isso, que a intenção é essa e que eles pensam desta maneira. E agora tem as unidades de urgência, Agora as unidades de urgência e emergência. Por que repercute positivamente nas unidades de urgência e emergência? Porque lá nas unidades de urgência e emergência não vai haver redução das jornadas de trabalho. Porque o regime de trabalho nas unidades de urgência e emergência é baseado em regime de plantão, ou de 12 ou de 6 horas. Em geral, o mínimo que um profissional faz de jornada de trabalho na rede de urgência e emergência é 24 horas semanais. Ele está fazendo 24 horas semanais hoje. Aprovado esse projeto de lei, ele vai continuar fazendo 24 horas, então não vai ter redução do tempo. Mas ele vai ganhar mais. Para este profissional, como ele não vai reduzir o tempo, ele vai ter uma majoração no seu vencimento. O que a gente espera alcançar com essa majoração no vencimento? A gente espera ser mais atrativo para novos profissionais. Porque um dos problemas que nós temos, e que os próprios médicos nos dizem da dificuldade de fazer plantão eles dizem assim, nós estamos muito cansados, nós não suportamos mais trabalho extraordinário, nós temos outras atividades em outros locais e tudo mais, e nós não conseguimos fazer essa quantidade de plantões que nós temos para fazer. Nós precisamos que entrem novos profissionais nesta rede de saúde, profissionais novos, para que o quadro de médicos se expanda, para que a gente consiga dar essa quantidade de plantões. Aumentando a remuneração de 24 horas, hoje a remuneração de 24 horas é em torno de R$5.000. Uma pessoa que faz jornada de 24 horas, um médico que faz jornada de 24 horas na secretaria ganha em torno de R$5.000. Nós pretendemos aumentar isso, fazendo a redução da jornada na rede básica, isso aumentaria para em torno de R$6.700, R$6.800 por 24 horas. É mais atrativo, é um salário bastante atrativo dentro do mercado público. Nós esperamos que a gente consiga trazer mais profissionais para a nossa rede. Secretário, já tem um impacto financeiro desse aumento? Já tem. Para a cidade? Em torno de R$200 mil por mês, mais ou menos. É o que... 2,5 milhões por ano? 2,5 milhões por ano. E de onde viriam esses recursos? Veja, 2,5 milhões por ano, eu acho que é uma coisa importante de eu dizer aqui, para saber os números relativos, senão a gente fica falando em valores e não dá para a gente... Quanto que a gente gasta hoje? Hoje nós já gastamos só com o pronto-socorro, com a rede de urgência e emergência, não só o pronto-socorro, toda a rede UPA, SAMU e tudo mais, só para atividade médica nós gastamos por mês R$1.700.000. Iria para em torno de R$1.900.000. Então, em termos proporcionais, não é um impacto tão extraordinário assim, por aquilo que a gente imagina que seria o benefício. E voltando à sua pergunta, de onde viriam esses recursos? Viriam do orçamento. Nós fizemos várias ações no sentido de captar recursos para a Secretaria da Saúde, inclusive recursos de outras instâncias governamentais, governo estadual, governo federal, e a gente está privilegiando o direcionamento para esta atividade, entendendo que esta é uma atividade importante. Veja, é um desafio muito grande, mas a gente conseguir
fazer essas unidades funcionarem com a regularidade desejada é uma coisa muito importante. Esta é uma das medidas que nós estamos propondo. Há outras medidas também que nós estamos aqui estudando e vamos colocar em prática para ver se a gente consegue superar essa situação. Falando em gastos, Fernando, aproveitando, Bauru tem um comprometimento muito grande já do seu orçamento, por isso essa preocupação de onde viria esse dinheiro extra. E falando em gastos com saúde, você já disse aqui o quanto que é gasto, o quanto é investido. Essa semana, o Conselho Federal de Medicina, eles divulgaram um estudo de gastos per capita em saúde nas 20 cidades mais populosas do estado de São Paulo. E dentro dessa lista, desse ranking das 20, Bauru ficaria em 19º lugar, com um gasto diário, isso no ano passado, por habitante de R$ 1,11. Então, ficaria desse grupo de 20, só perde para a cidade de Carapicuíba. Então, como equacionar o quanto já é investido, mas em comparação com outras cidades, a cidade investe pouco em saúde? Deixa eu falar uma coisa para você, Larissa, porque eu conheço esse estudo do Conselho Federal de Medicina, está completamente errado esse estudo. Qual que é o equívoco do dado? Por exemplo, se eu aplicar esse coeficiente que eles publicaram, na quantidade de habitantes que nós temos, pelos dias do ano que eles estudaram, não chega ao gasto municipal em saúde no ano de 2013. Não chega no gasto municipal. E veja, além do gasto municipal, teve o gasto federal, teve o gasto estadual, o Estado financia aqui o hospital estadual, hospital de base. Não tem nenhum sentido esse estudo. Nenhum. Nós, inclusive, as nossas entidades de representação municipal estão fazendo uma revisão desse estudo porque nós não compreendemos de onde eles pegaram esses dados. Há uma citação de fonte, que eles pegaram os dados do Tesouro Nacional, mas os municípios e os estados e o próprio governo federal não informam sobre saúde ao governo federal. Existe um sistema de controle dos gastos públicos em saúde, mas isso é feito dentro do Ministério da Saúde, não é feito no Tesouro Nacional. Então, veja, nós não temos a menor compreensão de como é que esse estudo foi feito. De qualquer maneira, então não dá para ter base nesse estudo, porque eu acho que a derrapagem foi grande do estudo. Certo. O que é possível dizer é que sim, o município de Bauru gasta bastante com a área da saúde. Nós chegamos o ano passado a um gasto de 30%. 30% do que o município arrecadou foi gasto na área de saúde municipal. Então, este é um gasto muito considerável. E a conclusão é que precisa investir mais, senão não atrairia mais médicos, que é a necessidade urgente do município. Veja, é preciso equacionar. Nós estamos fazendo todo um equacionamento desses gastos, Larissa. Gestão significa isso, é a gente olhar como é que faz, onde é que se aplica recursos. Nós estamos fazendo um equacionamento para que esta atividade seja uma atividade tratada com prioridade. Mas eu queria fazer uma colocação aqui que é importantíssima. Veja, eu peço que o senhor seja breve, que infelizmente nosso tempo está acabando. Mas por que isso está acontecendo no país inteiro? Porque está tendo essa crise da questão de médicos no país inteiro. Não é uma questão só de Bauru. É porque a quantidade de empregos médicos aumentou muito e aumentou dentro do Sistema Único de Saúde. Enquanto o número de empregos médicos aumentou 150% nos últimos anos, a quantidade de médicos aumentou 30%. Então, falta médico em todo lugar. Muito obrigada, Fernando Monte, por sua participação. O Nesp Notícias termina agora. No nosso site você pode rever as reportagens desta edição. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau! Thank you.